nosso meio, quero te convidar a abrir em Marcos 4. Nós estamos aí nessas meditações, o nome da nossa série é Parábolas do Reino, porque no capítulo 4 de Marcos, Jesus conta 4 parábolas. E essas 4 parábolas têm uma ênfase no reino de Deus, nesse reino que Cristo se propõe a anunciar, no senhorio de Deus na terra. Essa é a ideia. E essas 4 parábolas têm esse mesmo assunto como centro da sua mensagem. A gente viu na semana passada a parábola do semeador. E essa parábola conta que as mesmas sementes, o mesmo tipo de semente caiu em solos diferentes, e que a grande questão daquela parábola é o tipo de coração, o tipo de solo que recebe a semente. Não há nada de diferente na palavra em si, ela é poderosa. O que diferencia o resultado daquela semente é o coração em que ela cai. O que diferencia o resultado, os frutos da palavra, diz respeito ao coração em que ela cai. Se for um coração endurecido, essa palavra não frutifica. Se for um coração quebrantado, essa palavra produz muitos e muitos frutos. Então a ideia é de que o reino de Deus deve ser acolhido em terra boa, e assim certamente ele dará frutos. Mas nem todos aceitarão essa mensagem, nem todos acolherão a mensagem do reino. A segunda parábola que nós vamos trabalhar hoje, que nós vamos meditar hoje, é a parábola da candeia. Está aí a partir do verso 21. Te peço aí que acompanhe comigo então. Marcos capítulo 4, verso de número 21. Diz assim a palavra de Deus. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ore a Deus, peça ao Senhor que fale com você. Ore ao Senhor, fala: Deus, fala comigo, fala ao meu coração, agora também através da pregação da palavra. O Senhor já falou através das canções, do testemunho, das orações. Fala com a tua igreja, Senhor, é a nossa oração nessa manhã. Nós precisamos de Ti, a Tua palavra é fonte de vida. Nós entendemos que sozinhos nós não conseguimos caminhar, e se não for a orientação, a iluminação do Senhor sobre os nossos corações, nós tropeçaremos. Por isso nos guarda, nos ajuda, nos dê o entendimento da Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Essa parábola da candeia, e o que é uma candeia, né? Só para eu explicar, caso você não saiba. Candeia era a lâmpada daquela época. Vamos pensar assim, tá bom? Então naquela época não havia energia elétrica, na época de Jesus, né? Não havia a facilidade que nós temos hoje. Clicou ali no interruptor, ou às vezes um sensor de presença já é capaz de iluminar, né, a sua casa, iluminar o cômodo, o seu quarto, enfim. Naquela época não era assim, as coisas não eram tão simples e tão fáceis, não havia esse acesso à energia elétrica. Mas havia esse recurso da candeia. A candeia nada mais é do que a lâmpada daquela época. Então Jesus pega essa figura da lâmpada, daquilo que traz luz ao ambiente, daquilo que ilumina um cômodo de uma casa, para poder trazer ensinamentos sobre o reino de Deus. E quando a gente compara essa parábola aqui com a parábola anterior do semeador, a gente vai perceber que ela tem algumas semelhanças. Por exemplo, nessa parábola da candeia, a gente vê, mais uma vez, Jesus falando no verso 23, olha aí: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. A mesma expressão que ele usa no verso 9, na parábola anterior, e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As duas parábolas, das 4, têm essa repetição, só essas duas. As próximas não terão. As próximas parábolas são a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. São as outras 2 reflexões que nós teremos aqui ao longo desse mês. Mas essa parábola da candeia repete a mesma coisa que aconteceu na primeira. E por que será que ela faz isso? Será que há uma razão? Sim, há uma razão.
A razão é que essas duas primeiras parábolas, elas trazem um tom de responsabilidade humana. Isso é muito importante. As duas primeiras parábolas, a do semeador e a parábola da candeia, que é que nós estamos tratando hoje, trazem um tom da responsabilidade humana. Porque acreditar na soberania de Deus, acreditar na eleição, na predestinação e todas essas outras coisas, não exclui a sua responsabilidade diante de Deus. Os seus atos têm consequências. O que você faz, você é responsável por isso. E é assim que é a dinâmica da coisa. E a ênfase que Jesus quer dar nessas duas primeiras parábolas é dizer: você tem uma responsabilidade no reino de Deus. Você tem um papel nesse reino. A maneira como você recebe a mensagem do reino é fundamental. Esse é o tom que Jesus quer dar. Então, quando ele fala da semente, ele vai trazer essa ideia, mostrando que só o coração quebrantado pode frutificar, como eu falei. E agora na candeia ele faz a mesma coisa. Ele vai dizer: olha, como é que alguém pega uma candeia e coloca ela debaixo de uma mesa ou debaixo de uma cama? Faz sentido isso? Vou fazer uma instalação elétrica aqui e eu vou ver os pontos de luz, os pontos de lâmpada. E aí eu vou colocar um embaixo do banco, outro embaixo da mesa, e assim eu vou fazer o projeto elétrico da minha casa, da minha sala. Faz sentido? Obviamente que não. Da mesma forma, não faz sentido a gente colocar uma candeia, né, que era a lâmpada da época, debaixo de uma cama. E o que Jesus quer ensinar com isso? O que ele quer mostrar com isso? Ele quer mostrar para nós que o reino de Deus, que a palavra do reino, a mensagem do reino, não fica escondida. Não fica escondida. E isso não depende de mim. Mas o que depende de mim? O que eu faço com isso? Lembra das 4 palavras que explicam o Evangelho? Não sei se você sabe, mas aqui na Betel a gente adota um modelo de explicação do Evangelho através de 4 palavras. E essas 4 palavras que resumem o Evangelho são Deus, homem, Cristo, resposta. E a ideia é que a gente consiga explicar o Evangelho em 1 minuto. Deus criou todas as coisas perfeitas e fez tudo bom. O homem entra em desobediência contra Deus no jardim do Éden, desobedecendo e ofendendo uma ordem direta de Deus de não comer do fruto. E a partir daí o homem peca contra Deus. E a partir desse momento, a responsabilidade humana traz também as consequências do pecado. Mas não termina assim, o próprio Deus resolve essa questão enviando Cristo para morrer na cruz, como a gente já cantou, como a gente vai aqui encenar na hora da ceia. Cristo morre na cruz e paga o nosso pecado. E aí a última palavra que resume o Evangelho é resposta. Porque todo aquele que crê responde ao Evangelho. Todo aquele que entende a mensagem da cruz, responde a essa mensagem, demonstra isso em sua vida. E aí o texto da candeia vai dizer para nós: aquele que tem ouvidos, ouça. O que ele está dizendo? Você precisa mais do que só ouvir, acolher. Você precisa acreditar. Isso precisa descer dos seus ouvidos para o seu coração. E ele continua: porque vocês precisam se atentar no que vocês ouviram, né? No que vocês ouvem, verso 24. Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também, e assim se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Um tom de responsabilidade, um tom de consequências que essa parábola tem, dizendo: olha, ouçam mesmo, acolham mesmo essa mensagem, porque se você não acolher, ou dependendo da forma que você responde ao Evangelho, você colherá as consequências. Então, dito isso, eu gostaria que a gente pensasse que a candeia, de acordo com a interpretação que a gente está fazendo, que é paralela à anterior, a palavra é a semente. Vocês se lembram disso? Na parábola anterior, a palavra é a semente. Na candeia, na parábola da candeia, a mesma coisa. A mensagem do reino é a candeia. A mensagem de Cristo é a candeia. A mensagem de Cristo é o Evangelho, a boa nova de esperança. A candeia representa isso, tá bom? Eu quero que a gente tenha essa figura em mente. Então, o que é a candeia? A candeia é a boa mensagem do Evangelho que pode transformar todo aquele que crê. A lâmpada. E o que é essa boa mensagem? É a palavra de Deus. Textos que a gente conhece muito bem como: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
O Salmo vai nos dizer isso, nos trazendo a ideia de que a palavra é a luz, que de fato traz essa iluminação ao nosso coração. Bom, dito isso, eu gostaria que a gente pensasse na seguinte cena. Imagine que você faz uma viagem no tempo, você volta aí há algum tempo, e você está lá naquela época, ou numa época da Idade Média, e de repente você avista um arauto. Você sabe o que é um arauto? Você avista um mensageiro do rei, e ele tem uma mensagem, ele tem um recado do rei, do soberano, e ele então se levanta, ele se coloca num lugar mais alto, ele sobe num elevado, ele pega uma espécie de um pergaminho selado, que tem uma mensagem escrita do rei, ele rasga, ele quebra aquele selo, abre esse pergaminho e começa a ler em alta voz a mensagem do rei. E quando o arauto fazia isso, um silêncio tomava o lugar. E as pessoas prestavam atenção, atentos ao que o rei quer dizer através daquele mensageiro. E ele dizia em voz forte, e as pessoas ouviam. E a partir daí, pensando num contexto de um soberano, de um rei que tem autoridade para dar e tirar a vida, para preservar e matar, aquelas pessoas ouviam atentamente aquele decreto, aquela ordenança do rei. Você vai perceber isso, por exemplo, no livro de Esther. Acontece algo parecido. Se você já leu o livro, você vai perceber que há um decreto do rei, e o decreto do rei é irrevogável. Da mesma forma, com a mesma atenção, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa mensagem, que pode gerar em nós vida ou condenação. A palavra de Deus é essa mensagem, que pode trazer esperança ou pode trazer juízo. Nessa mensagem poderosa do Evangelho, nós podemos ser incluídos pela fé ou excluídos pela incredulidade. Não tem outra opção. Ou estamos ou não estamos. Diante disso, eu quero propor, então, 3 coisas essenciais que eu acredito que a palavra de Deus é, com base na parábola da candeia. Então, a palavra de Deus, a primeira coisa que ela faz em nós é trazer luz, ela nos ilumina. A segunda coisa que ela faz é trazer um alerta. E a terceira coisa que ela faz é trazer juízo. Então ela traz luz, traz um alerta e traz juízo. Eu quero então que a gente pense nisso. Qual é o grande drama das Escrituras? Qual é o grande drama da humanidade? E eu te digo qual é o grande drama da humanidade. O grande drama da humanidade se resume entre obedecer à vontade de Deus e fazer a minha própria vontade. Esse é o grande drama humano. Qual é a grande luta desde o princípio? No dia que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Vendo que o fruto era bom para se comer, aí você tem o dilema, você tem o drama. Fazer a vontade de Deus ou fazer o que eu quero. Essa é a sua luta, irmão. Essa vai ser a sua luta até o último dia da sua vida. A sua luta como cristão consiste em escolher ou responder, acolhendo a vontade do Deus soberano que decretou o que é bom e o que não é bom, ou viver a sua própria vontade. Essa é a luta. E como eu posso resistir a esse drama? Como eu posso responder a essa luta? Voltando-se para a mensagem do reino, voltando os seus olhos para a palavra de Deus. É o único lugar onde você pode encontrar esperança. A palavra é a resposta que precisamos. Então vamos lá. O primeiro verso 21, vai dizer: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. A primeira coisa, então, que a gente precisa entender com relação à palavra, que é essa candeia, é que ela traz luz, ela ilumina. Tudo que alguém precisa para ser transformado, para nascer de novo, é a palavra. Tudo. Tudo que a pessoa precisa para mudar de vida e nascer de novo, para ser regenerada, é a Bíblia. É o próprio Deus se revelando. E o que acontece no coração humano,
quando a palavra de Deus entra, é exatamente isso: luz. Somos iluminados. E se somos iluminados, isso pressupõe um contexto anterior de trevas. E é necessário que a gente pense isso. A palavra de Deus é a luz. Sem a palavra de Deus, o que sobra? Trevas. Qual é a realidade humana sem a mensagem do reino? Trevas. E o que o texto está dizendo, então, o que Jesus está ensinando aqui para nós é: a mensagem do reino é poderosa para iluminar todos os cantos escuros do coração humano. É a única coisa que pode trazer luz e vida. A palavra poderosa de Deus. O reino de Deus é chegado, era a mensagem de Jesus. E na sequência, a mensagem trazia um chamado, a resposta: arrependam-se e creiam. Arrependam-se e mudem de vida. Quantas vezes Jesus virou para seguidores e disse: vá e não peques mais. Resposta de fé ao reino que chegou e atingiu aquele coração. A palavra de Deus traz luz. Ela mostra quem eu sou. Quem eu sou. Sem maquiagem. Sem vestimentas. O que acontece no Éden, a partir do momento que o homem fere a lei de Deus, ele percebe que está nu. O que aconteceu, Adão? Eu percebi que estava nu e tive medo. Me escondi por vergonha. A gente começa a entender, quando um pouco de luz, um vislumbre de luz atinge a gente começa a perceber quem é. Algum dia você já se achou bom? Você já se achou bom algum dia? Pelo menos um dia só. Talvez seja hoje, né? Você acordou e falou: nossa, eu sou bom. Eu sou fera. Eu me amo, né? Você olhou no espelho: eu me amo. Eu sou bom. Eu consigo. Eu lembro daquele filme do professor Loprado. Você se lembra daquele filme? Antigo, né? Acho que os meninos não vão nem conhecer. Nesse filme, ele fala: sim, eu posso. Sim, eu posso. Deu certo? Deu certo? Sim, eu posso, né, eu vou mudar de vida, eu consigo, o meu destino está nas minhas mãos. Bobagem. Quanto mais eu me deparo com essa candeia, com essa luz, mais eu vejo a sujeira que está dentro de mim. Faz um teste lá na sua casa. Chega em casa, na hora que der assim umas 7, 8 horas da noite, vai lá no disjuntor, no quadro geral, desliga ele, pega uma vassoura e começa a limpar a sua casa. Mas deixa ela bem suja primeiro. Começa a limpar a sua casa. Ou então deixa anoitecer bastante e vai lavar seu carro. Vai lavar o carro. Mas tem que ser no escuro. Aí você vai passando ali a bucha e vai lavando o seu carro. Vai dar certo? Talvez você não consiga tomar banho no escuro. Perceba como a luz é essencial para que a gente consiga ter um impacto real em nós. A luz revela quem somos, o real estado do nosso coração. E quando a luz brilha, as trevas se dissipam. Quando a luz da palavra de Deus chega, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra. Não tem nada pior do que andar no escuro sem saber o que está pela frente. Não tem nada pior do que andar num caminho que você não está enxergando nada, um palmo à sua frente. E aí quando vem uma luz, você fala: graças a Deus, agora os meus pés, não vou chutar nada, não vou dar uma joelhada em nada, eu sei para onde que eu preciso ir. Olha que bênção. Assim é a palavra de Deus. Ela traz luz ao nosso coração e ela revela quem somos. Quem somos? Pecadores. Pecadores. Pecadores que precisam da direção de Deus para tudo que fizerem. Para tudo, absolutamente tudo. Tudo que eu faço precisa passar pelo filtro da palavra de Deus. As minhas decisões, os meus relacionamentos, os meus próprios pensamentos e convicções precisam passar pelo filtro da palavra. Ela traz luz a todas as coisas. E às vezes ela mostra as intenções do meu coração. Podemos fazer coisas boas com intenções erradas. E a palavra é poderosa para nos mostrar isso. Segunda coisa que a palavra nos mostra, e no fim eu quero trazer algumas aplicações práticas, a palavra traz para nós um alerta. É a segunda coisa que eu gostaria que a gente pensasse. A palavra traz alerta, tá?
E por que eu digo isso? Porque o verso 23, como a gente falou, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. Segunda vez que Jesus fala isso. Ele está querendo chamar a nossa atenção. Ele está dizendo assim, olha, acolhe o que eu estou dizendo. Acolhe o que eu estou dizendo. Ele vai dizer isso de novo, o próprio Jesus, lá em Apocalipse, quando ele está escrevendo para as igrejas. Ele vai dizer, olha, quem tem ouvidos, ouça. Ouçam o que eu estou dizendo. Eu estou dando para vocês alertas. Consertem aqui. Se arrependam aqui. Jesus está mostrando para nós. E assim é a palavra do nosso Senhor. Ela é a palavra de alerta. Já viu o pai e a mãe que fala assim, você vai machucar. Já viu? Ou a mãe que fala, né? Sol lá fora, estou vendo o sol ali. Um sol forte. Aí a mãe vira e fala assim, leva guarda-chuva, né? Leva uma blusa de frio, que pode ser que chova. Que isso, mãe? Que isso, pai? Você não sabe de nada. E de repente, o sol se esconde, vem aquela chuva, e você fala, por quê que eu não ouvi o alerta da minha mãe? Cuidado, meu filho, não vai por aí não. Conselhos que a gente recebe. Onde buscar esses conselhos? A palavra de Deus é esse lugar. Nos alerta o tempo inteiro. É provável, querido, que você esteja domingo após domingo, entrando aqui, recebendo uma série de alertas e saindo para a sua vida. Todas as vezes que temos contato com a palavra de Deus, não só aqui na pregação, não só aqui enquanto cantamos, nós estamos sendo alertados sobre a maneira como Deus quer que a gente viva. E Jesus está dizendo, ouçam com atenção, acolham os ensinamentos, cuidado com as escolhas, cuidado com o que você de fato faz, com a maneira como você responde ao Evangelho. Pode parecer que não tenha um efeito imediato, mas você colherá as consequências. A palavra do reino, ela vem como um alerta. Ela vem como um alerta. Mais uma vez, a responsabilidade é minha e sua. Nós precisamos tomar cuidado para a maneira como temos respondido a essa mensagem. Quantas vezes ela nos confronta, nos faz refletir na maneira como temos vivido, como temos nos comportado com Deus. E às vezes a nossa decisão acaba sendo de nos afastarmos mais dela pelo incômodo que ela gera, pelo incômodo que o confronto traz. E cada vez mais, como diz Paulo a Timóteo, as pessoas se cercam de falsos mestres que dizem a elas o que elas gostam de ouvir, porque é mais fácil. É mais fácil. Mas uma coisa, a nossa resposta não muda a essência de o que a palavra é. E a candeia, a luz de Deus, a palavra de Deus, é a voz do próprio Deus, nos alertando. A voz do próprio Deus. E ele está dizendo, não vai por aí. Não faça essas escolhas. Cuidado com as suas prioridades. Cuidado para onde você coloca o tempo. Cuidado com amor às outras coisas que não o Senhor. Cuidado com os ídolos, com a idolatria. Cuidado com o adultério. Cuidado com a cobiça. Cuidado com a falsidade. Cuidado com a mentira. Todas essas coisas vindo ao nosso coração, nos alertando constantemente, porque é isso que a palavra faz. Ela primeiro mostra quem somos, e depois ela nos ensina a caminhar dentro da vontade de Deus. Dizendo para nós, isso agrada ao Senhor, isso não agrada ao Senhor, isso Deus quer que você faça, isso Deus não quer que você faça. Existe a vida reta e justa que agrada ao Senhor, e existe uma vida que desagrada a Deus. Não existe meio termo nesse caminho. Não existe estar aqui e ali, não há como fazer essas duas coisas. Ou você está e decide, responde à mensagem do reino em obediência, ou você se torna um desobediente. Metade não tem como. E esse é o grande desafio. Nós somos alertados constantemente pela palavra de Deus. A gente não pode se deixar levar pelo comodismo, não pode deixar levar pelas outras vozes. Então, querido, atenção aos perigos. Se a Bíblia fala cuidado, não brinca não. Não brinca não. Vai ler Provérbios. Cuidado com a sedução da mulher, cuidado com o amor ao dinheiro, cuidado com a cobiça, cuidado com o desejo de realizar os sonhos e vontades desse mundo, cuidado para não dar vazão ao seu próprio coração e se perder pelo caminho. Cuidados. A Bíblia traz vários deles.
A Bíblia traz orientações para a vida diária. A gente erra tanto. Uma vez eu estava comentando isso numa aula que a gente estava tendo de Provérbios, e eu comentei o seguinte, irmãos: como que a gente erraria menos se a gente lesse mais a Bíblia, ou se a gente acolhesse mais as Escrituras? Como a gente seria mais sábio se a gente simplesmente conhecesse mais Provérbios, se a gente for mais específico? Como a gente seria mais sábio, como a gente erraria menos? Tantas coisas que a Bíblia já alertou, mas a gente acaba desconhecendo. Cristo é uma voz de alerta para nós. Ele diz, a palavra de Deus diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem. Pessoas vão atrás de pastores, de profetas, para ouvir a voz de Deus. Pastor, como eu faço para ouvir a voz de Deus? Como fazer para ouvir a voz de Deus? Se voltando para a sua palavra. Você quer ouvir Deus falando? Não vai atrás de nenhum homem, não. Não vai atrás de ser humano, não. Vai atrás da palavra. E se ele for falar através de alguém, que seja na palavra. A gente não precisa correr, a gente não precisa procurar em muitos lugares, a gente pode se voltar de novo para a velha, antiga palavra de Deus. Deus fala hoje. Da mesma forma que testemunhamos aqui, que Deus responde orações hoje, está ali a pequena Sofia restabelecida, nós podemos dizer também que Deus fala conosco. Ele não só ouve, Ele fala. Qual foi a última vez que você teve convicção de que Deus falou com você? Qual foi a última vez que você se voltou para as Escrituras e teve a convicção de que era Deus falando contigo? Ou melhor, alguma vez na sua vida você experimentou isso? De voltar os seus olhos para a palavra do reino, para a mensagem do Evangelho e ter a convicção, é Deus falando comigo? Qual foi a última vez? Ou já aconteceu isso com você? Por fim, a palavra de Deus traz juízo. E aqui é o pior dos cenários. Pior dos cenários. Todo aquele que ouve a palavra de Deus será responsabilizado por isso. Ninguém pode dizer no último dia, Senhor, eu não sabia que era bem assim. Senhor, mas poxa, me dá um desconto, eu não tinha muito desse conhecimento. Senhor, eu não sabia muito bem. Me dá uma segunda chance. A palavra de Deus traz juízo. Ela julga. E é uma coisa que nossa geração detesta. Essa palavra dá arrepios na gente. Quando a gente fala julgamento, nossa, que horrível isso. Falar que a palavra julga. Então lhes disse, verso 24, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A última coisa que a palavra de Deus faz é trazer um julgamento. Com julgamento, eu não estou dizendo propriamente o juízo, mas ela vai julgar a maneira como a gente está fazendo as coisas. E vai dizer, isso é certo, isso não é certo. E na medida do que você faz, isso a gente chama de lei da semeadura, na medida do que você faz, você colhe. Olha só que coisa. Então se a Bíblia fala lá para você assim, né, para o brasileiro, não entra no tigrinho, vai ter com a formiga, preguiçoso. Não é isso que a Bíblia fala? Então você não vai entrar em apostas, você não vai querer enriquecer da noite para o dia, você não precisa de mega sena, você não precisa de nada dessas coisas. Por quê? Porque você lê a Bíblia, e a Bíblia fala que você precisa ganhar dinheiro pelo trabalho. É a única forma que o crente vive e tira o seu sustento. Não é apostando, não é fazendo nada diferente disso, a não ser o trabalho, porque o trabalho, antes de ser a sua renda, é a sua vocação, e isso glorifica a Deus. A Bíblia já ensinou isso para nós. Se a gente está errando é porque a gente desprezou a Bíblia. Então, quando ela ensina isso para você, e você acolhe isso, e você é um bom trabalhador, um bom profissional, vocacionado no que faz, você recebe uma recompensa. Deus te sustenta, ainda que você não seja milionário, ainda que você não ganhe rios de dinheiro, a provisão de Deus está sobre a sua vida. Cuidar de Deus está sobre a sua casa. Nada falta para vocês. Deus está cuidando, Deus está provendo, Deus está sustentando. Mas o contrário também é verdade. Quando a cobiça toma o nosso coração e a gente despreza textos da palavra de Deus como os que dizem o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, a gente acaba
às vezes entrando em situações que a gente se arrepende amargamente, em que a gente perde patrimônio, destrói casamentos, entra em endividamentos desnecessários, consequentemente isso chama problemas emocionais graves. Tudo isso por conta da maneira como você plantou. Então perceba, Deus é soberano nesse reino, mas Ele deixa muito claro para nós aquilo que é certo e o que é errado, e a maneira como nós escolheremos aquilo que recebemos. Eu quero trazer aqui algumas aplicações para a gente poder fechar e encerrar, para a gente poder pensar como que a gente pode colocar em prática os efeitos da palavra de Deus. E eu queria te chamar a pensar algumas coisas. Primeiro, permita que a palavra de Deus revele as suas intenções quando você começa o seu dia. Já tentou fazer isso? O que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou viver hoje? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver o meu domingo? Analisa como é que é o seu domingo. Deixa a palavra de Deus mostrar quais são as suas prioridades. Deixa a palavra de Deus, segundo, sondar seu coração quando você está lá nas redes sociais. Tem palavra de Deus lá nas redes sociais? A palavra de Deus influencia as redes sociais? Eu posso comentar o que eu quiser? Posso falar o que eu quiser com a pessoa que me irritou? Posso curtir o que eu quiser? Os meus olhos podem ver o que eu quiser? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Permita que a palavra de Deus exponha as suas prioridades ao gastar o seu dinheiro. O meu dinheiro é meu. Né? Às vezes as esposas falam isso, né? O seu dinheiro é nosso e o meu é meu. O meu eu vou gastar comigo. Como é que você gasta o seu dinheiro? Ou os homens, né, que têm, de acordo com o pastor Wanderson, ele fala que os homens têm hobbies muito caros. Aí o cara começa a gostar de carro arrumado, né, de videogame, alguns gostam. E aí a pessoa gasta o dinheiro dela. Como eu gasto meu dinheiro, importa para Deus? Importa. O presbítero Márcio desafiou aqui, desafiou a igreja no sentido da gente ser mais generoso em ofertas. Não estamos falando de dízimo, não estamos falando de oferta, de gratidão. Da gente falar, Deus, obrigado, porque o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem cuidado de mim, e você entrega. Como é que você manuseia o seu dinheiro? Como é que você gasta? Se você não tem controle sobre as suas finanças, Deus se importa com isso, pastor? Se importa. Se importa. Use a palavra para te ajudar na hora que você estiver lá no trânsito, irmão. No trânsito, alguém te fechar, aí você vai falar assim, filisteu, né? Você começa a usar a palavra, não é isso que eu estou dizendo. Incircunciso, né? O crente gosta de usar esses jargões, nada a ver, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, Senhor, me dê paz aqui, Deus, me dê paz, para eu não fazer nada de errado, para eu não envergonhar seu nome. Deus, me ajuda a ser menos orgulhoso, porque é tudo uma questão de vaidade, é desafiador, irmãos, mas é nesse momento que a palavra atua no nosso coração e ilumina o nosso coração orgulhoso. Submeta suas preocupações à palavra antes de você dormir. Está perdendo sono? Está precisando tomar alguma coisa para dormir? Não está conseguindo dormir direito por conta das preocupações? Não sabe se vai conseguir pagar as contas? Deixa a palavra de Deus atuar no seu coração, te trazer paz, traz à memória o que pode dar esperança diante das preocupações da vida, um diagnóstico que você está esperando, não sei. Deixa a palavra de Deus nortear o seu entretenimento. A palavra de Deus norteia o que você ouve, as séries que você assiste, os filmes que você vê, os conteúdos que entram na sua casa. Ou a palavra de Deus é só um livro que está lá do lado. Assiste o que você quiser porque você é livre. É assim? Você pode ver o que você quiser, ouvir o que você quiser e está tudo certo? Bom, acredito que não. A palavra de Deus precisa fazer parte do nosso entretenimento. Até para isso, a gente precisa da palavra de Deus. Lembre-se da palavra de Deus quando você estiver lidando com pessoas difíceis. Nossa, fulano é difícil demais, eu não perdoo mais não. Fulano é difícil demais, eu desisti. Fulano é difícil demais, não quero nem ver pintado de ouro. Traz a palavra de Deus para esses relacionamentos. Traz a misericórdia de Deus para essas situações. E veja como Deus quer que você haja. Deixa a palavra de Deus guiar os seus impulsos de comparação.
comparando-se com todos, comparando umas pessoas com as outras. Leve a palavra de Deus para conversas difíceis. Quando você tiver que resolver algum problema, algum conflito, alguém fez algo que você não gostou, o que eu faço? Agora eu dou o troco? Agora eu revido? Agora eu faço a mesma coisa? O que eu faço quando alguém me ofende? O que eu faço quando o irmão fala alguma coisa que eu não gosto? Eu falo mal dele para as outras pessoas? Eu difamo ele no meio da igreja? O que eu faço? A palavra de Deus te ajuda a aprender o que fazer. Por fim, permita que a palavra de Deus julgue os seus momentos de pressa e produtividade. Está faltando palavra de Deus, irmãos, na hora da gente montar a nossa agenda. Está faltando consciência cristã na hora da gente montar os nossos compromissos. A gente corre demais, corre atrás do vento, porque a gente está buscando coisas que a palavra de Deus nunca mandou a gente buscar. A gente não tem tempo para o que é essencial. A gente não consegue ter tempo para a família. A gente não tem tempo para discipular os filhos, para ler a Bíblia com as crianças, para caminhar com eles no Evangelho, para tirar um tempo em família, porque a gente está querendo correr atrás do vento e conquistar coisas que a Bíblia nunca ensinou para nós. Então, permita que a palavra de Deus julgue os seus momentos de pressa e produtividade. Bom, diante disso, eu quero orar com você nesse momento, para que Deus de fato nos ilumine, para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos alerte e para que a palavra de Deus venha julgar tudo que nós fazemos, mostrando o que é certo e o que é errado. Vamos orar?